Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Fala aí, tudo bem? Como você tá? Tava com saudade? Mais um programa Porto e Baixada. Tamo aqui comigo, Felipe Foli, todo sabadão. Aperte os cintos porque hoje começa o seu programa preferido, gente. Para falar sobre o maior porto da América Latina, a nossa economia, tudo que envolve ele e a nossa Baixada. E por que não Vale do Ribeira? E por que não o nosso Brasil? Envolve tudo isso, gente. Muda a vida de todas as pessoas, a gente nem faz ideia. Esse é o nosso porto. Hoje, o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, falou sobre os investimentos que teremos aqui no Porto de Santos. Mas Porto Hack Santos, um evento que traz muita inovação, tecnologia, uma gamificação, um game maravilhoso, onde dois organizadores falaram com a gente também. Teremos o Zanetti falando sobre os portos verdes, praticagem, o que é, do que se trata, como que eles trabalham, é manobrista, eles que pilotam o navio? Não sei, vamos saber aqui no nosso Porto e Baixada. Calado do navio, você sabe o que é? Não sabe ainda? Tá tudo bem, hoje a gente te explica e fala mais detalhes sobre o calado, sobre o nosso canal e como isso impacta toda a nossa sociedade. E para finalizar muito bem, gente, vamos falar do cafezinho? A relação do porto e do café. Tudo isso agora no nosso Porto e Baixada. Bem-vindo! Na última semana, o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, falou sobre os futuros investimentos que serão feitos no Porto de Santos. Quer ver só? O nosso jornalismo TH+Band esteve lá e marcou presença. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, durante a coletiva de imprensa, falou sobre investimentos significativos que podem trazer melhorias em infraestrutura, eficiência operacional e ampliação da capacidade do porto. Dia 9 do mês que vem, nós faremos uma reunião com a empresa que venceu o leilão. Ela pediu essa reunião com as equipes técnicas do Porto de Santos, com os representantes das prefeituras Santos e Guarujá, justamente para que a empresa se apresente e ela entenda a complexidade dessa obra e o diálogo permanente com a comunidade local. Parque Valongo, todos conhecem, nós pretendemos inaugurar em abril do ano que vem 100% do parque. 30 mil metros de parque linear, com bons restaurantes, com casa de vinho, com área de infraestrutura para lazer, com o Terminal 1 conectado com o Parque Valongo, que será transferido nos próximos 3 anos, uma área destinada ao turismo, à integração do porto com a cidade. O desenvolvimento de infraestrutura também pode atrair novas empresas e indústrias, fortalecendo ainda mais a economia local e nacional. E também disse que vai investir em segurança com novas instalações para a Polícia Federal. Nova delegacia da Polícia Federal. Por que esse tema é tão importante que nós trouxemos para cá? Destinar recurso do porto para a construção de uma sede da Polícia Federal na entrada do seu canal, que contará, inclusive, com uma estrutura local para a nossa guarda, uma estrutura integrada com as operações portuárias, justamente para que o porto possa colaborar com o desenvolvimento dessa infraestrutura. Quais são as ações que o Porto de Santos vem adotando para combater o crime organizado? Então, é uma pauta internacional, mundial, a pauta de segurança. Em 2027, essa sede será inaugurada. E o Porto Santista bateu um novo recorde histórico de movimentação de cargas em julho de 2025, ultrapassando 17 milhões de toneladas em um único mês. Pomini explicou que é importante investir na expansão portuária estratégica e em outros bens também. E esses recordes, eles revelam a configuração de um hub multipropósito. Ou seja, o porto ele não pode focar em uma carga. Ele precisa se preparar e se adaptar, pensando 20 anos à frente,
para todas essas cargas. Tecon Santos 10 anos de discussão, já recebeu vários formatos, o próprio mercado que ora impulsiona, depois ele questiona, eles tentam direcionar as ações do poder público o tempo todo. Isso é absolutamente normal em qualquer democracia. O presidente da Autoridade Portuária de Santos anunciou investimentos para os próximos anos que ultrapassam 12 bilhões de reais e devem gerar mais de 10 mil empregos, diretos e indiretos. Ei, gente, está parecendo final de campeonato porque está afunilando Porto Hack Santos. Esse evento maravilhoso que promete trazer muita inovação. Na verdade, é uma gamificação com muitos jovens e muita tecnologia e muito aprendizado. Então, o nosso querido João Leite recebeu os 2 organizadores desse evento. Vamos ver como foi? Estou recebendo o Marco Riveiros e a Juliana Rodrigues, que vão falar agora para a gente do Porto Hack Santos 2025. Falar boa noite, bem-vindos aqui ao nosso TH Mais Cidade. Falar um pouquinho deste evento, que este ano teve a edição online, né? Vamos deixar ela falar primeiro, claro. Pode ser? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Bem, o Porto Hack Santos é uma realização da Bitrai, é uma festa tecnológica para a gente. Muito bacana, né? É muito bacana, é uma interação incrível entre os mentores, muitos deles são associados da Bitrai, eles trazem essa experiência de muitos anos no nosso dia a dia do Porto, com esses jovens talentos, né, que estão participando. É uma festa que a gente promove todo ano com o Instituto Amigu, que é um parceiro desde o início do Hack, desde o início e segundo vitalício. Vitalício. É isso aí. E esse lado da Bitrai traz também uma parte social junto com o Amigu, que é muito bacana. Trazer o jovem para a realidade do Porto. É verdade. Nós temos que é a nossa realidade. É a nossa né? realidade. E assim, e o que eu percebo, eu que sou da área de TI, a gente tem muita dificuldade em reter esses talentos. Então é muito importante esse papel que o Bob está fazendo do Porto para o Futuro. Porto para o Futuro, desculpa, Porto para o Futuro, porque mostra para o jovem que a possibilidade de ter uma construção profissional aqui no Porto. É verdade, e com TI. É verdade. E para o Instituto Amigu deve ser sensacional fazer parte deste projeto, este ano com a edição online. Tem também a edição presencial, né? Sim, sem dúvida. Assim, para nós foi uma oportunidade incrível em 2019, quando a Abitra trouxe o desafio de construir um evento, uma festa de TI para comemorar seus 30 anos. Olha. E aí nós trouxemos para dentro desse processo, dentro desse objetivo da Bitrai, que não só era uma festa de TI, mas como trazer uma mensagem da relevância que a inovação aberta tem para o setor portuário. Então nós trouxemos aí então a oportunidade de trazer um projeto chamado Porto Hack para essa festa, e aí juntos co-criamos esse evento. Então é um evento, na verdade, construído a muitas mãos, né, entre as 2 instituições, e o Instituto que traz como seu DNA e o seu objetivo, missão, formar pessoas resolvedoras de problemas, tornar uma pessoa que hoje é parte de um problema, ou seja, ela não está inserida no mercado, o mercado não enxerga ela com o potencial de ser inserida, né, quando está começando, principalmente, está em alta vulnerabilidade social, porque se ela não tem renda hoje, quem já tem renda base já é difícil, quem não tem renda é um pouco mais difícil ainda. Então, como o nosso objetivo é esse, nada melhor para formar uma pessoa resolvedora que desafios reais. Então, quando a gente tem a oportunidade, através da Abitra, né, de você ter contato com as dores do Porto, que é o maior empregador da nossa região, Sim. E ele trazendo os seus desafios, e a gente trazendo esses jovens, seja eles de universidades, como foi essa edição, e de outras, como teve Menores Aprendizes do Campus, como já tivemos a própria comunidade aberta, que trabalha ou não está trabalhando, enfim. Então, ou seja, já nas 5 edições, tivemos a oportunidade de trabalhar com diversos públicos de jovens e não jovens. Ou seja, esse ano tivemos universitários de 18 anos a 57 anos, porque como era do tecnólogo ao doutorado, desde que fosse universitário ativo, né, estivesse estudando, poderia participar do Porto Hack desse ano. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, que ter a Bitrai como uma entidade forte, com 48 associados, com toda essa força institucional e conhecimento técnico, como parceiro e incentivador do Instituto, para que a gente possa construir essa visão desse objetivo do Amigu, que é o programa Um Porto para o Futuro, né, através das pessoas que
estudam e melhoram os processos e desses processos criam tecnologias para automatizar eles. Então, seguindo essa linha, para a gente é muito bom ter essa oportunidade de gerar essa inovação social, sempre junto com a inovação tecnológica. Agora a vez do meu querido Zanetti, tava com saudade sua, toda semana, mas a gente gosta de ter você por aqui, sempre trazendo muito conteúdo, falando sobre a burocracia do porto e sobre os portos verdes. O que é isso? Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de tratar de um tema muito importante para o desenvolvimento portuário, que são os chamados portos verdes. O que são os portos verdes? Os portos verdes são aqueles portos que adotam práticas sustentáveis, ou seja, são aqueles portos que adotam equipamentos eletrificados, utilizam a água de forma consciente, muitas vezes com o chamado reuso, ou seja, que também incentiva os seus funcionários a praticarem medidas em favor do meio ambiente e também que, de uma forma geral, trazem essa questão da transição energética. Muitos desses portos também, os chamados portos verdes, eles são aqueles portos que adotam até para os navios a questão do baixo carbono. Mas para a gente falar de Porto Verde, a gente tem que enfrentar basicamente 3 desafios. O primeiro desafio é a questão legal, ou seja, hoje no Brasil nós temos muitas legislações esparsas, diferentes, muitos órgãos envolvidos, ou seja, a gente teria que unificar essa legislação, tratar de uma forma mais direta essa questão ambiental portuária. A questão das concessões e arrendamentos, os contratos tinham que ser mais abertos, poderiam tratar um pouquinho mais da questão de beneficiar os portos que adotam práticas sustentáveis e, por fim, a harmonização internacional. Por quê? Porque os portos lá fora estão cada vez mais investindo e o Brasil precisa adequar-se a toda essa prática em favor do meio ambiente que está acontecendo na área portuária. Isso é uma atividade que impacta tanto o país, porque o país vai se tornar com certeza um hub logístico ambiental, e para a iniciativa privada, que vai ter que investir, obviamente, quem vai investir nisso é a iniciativa privada, as instalações, os navios, que devem ter algum tipo de benefício por estar, como a gente já sabe, contribuindo para um meio ambiente mais saudável. Os portos verdes são uma realidade já em muitos lugares do mundo e devem ser cada vez mais incentivados para que a gente alcance um meio ambiente mais justo e mais sustentável. Ah, Zanetti, você tá demais, hein? Brigadão, meu amigo. Bom, você que tá acompanhando nosso Porto e Baixada, obrigado. Não acabou ainda, então fique para um rápido intervalo, porque falaremos sobre a relação Porto-Café. Café era dinheiro na época, hein? A gente adora, só toma um cafezinho, mas valia ouro. Não sai daí. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do Aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos Guarujá,
que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. De volta com o nosso programa Porto e Baixada, que bom que você ficou por aqui, tô feliz, já a nossa matéria do café, mas antes, vamos falar sobre a praticagem, os práticos. A gente vê ali o barquinho parado e fala, nossa, o que eles fazem? Porque tem uma lenda, né? Ó, prático ganha bem pra caramba, trabalha pouco, vai lá, pilota um pouco o navio, mas não é bem assim. Eles ficam ali paradinhos. Quando o navio chega, eles embarcam por uma cordinha e ficam ali ajudando o comandante a pilotar, dando todas as coordenadas. Ó, vou te falar, é complexo, tem que ter estudo e muita experiência. Quer ver só? Entende? A gente vê aquele barquinho ali passando do lado do navio, você fala, nossa, é o prático, a gente sabe, é famoso, é conhecido, uma profissão valorizada, mas para a gente entender a importância logística da função do prático, se não existir ele, ferrou, danou-se. O homem passa aqui com o navio e sai derrubando tudo, porque não sabe manobrar isso. Um exemplo é o seguinte, por exemplo, um comandante que escala aqui o Porto de Santos, a maioria dos navios são estrangeiros aqui, 90 e poucos % dos navios que entram e saem aqui são navios estrangeiros. Então, o comandante ele não é obrigado a saber as características de cada porto que ele entra. Às vezes um navio desse escala 5, 7, 10 portos numa viagem. Então, imagina se fosse o caso do comandante saber cada detalhe de cada porto que ele vai, ele ia maluco, é quase que humanamente impossível. Então, por isso que você tem um profissional dedicado a assessorar o comandante, né? Todo navio que entra aqui, o prático vai a bordo para assessorar o comandante, né? O comandante passa as informações do conhecimento do navio e o prático troca com ele informações do conhecimento local do porto. Então, vento, corrente, tráfego do porto, quantos rebocadores, como é que vai ser a amarração, todos os detalhes que ele precisa saber para fazer a manobra aqui no Porto de Santos, é o prático que assessora o comandante. Peraí, então o prático não é ele que assume, ele assessora, ele dá uma consultoria, fala, vai por ali, vai por aqui, deixa eu... Porque quem entende mesmo da embarcação é o comandante. É o comandante, por isso que sempre quando vai a bordo prático, existe, a gente chama de... Master Pilot Exchange, então você tem uma troca de informações entre prático e comandante justamente para cada um falar, olha, você está agora dentro da minha casa, eu vou te falar como é que é o navio. E o prático fala, você chegou aqui no nosso ambiente, na nossa casa, eu vou te falar como é que é aqui, comandante. Então, mais ou menos isso. E o prático, na verdade, ele assessora o comandante, a responsabilidade é do comandante, né, do navio. Mas o prático está aí para garantir que vai dar uma assessoria de acordo com as regras da autoridade marítima, portuária e com segurança para a manobra. A praticagem de São Paulo, a praticagem geral, particularmente a de São Paulo, ela é que cuida das manobras de entrada, saída, atracação, desatracação e garantindo a segurança e também a produtividade no porto, juntamente com os outros players, né? Então a praticagem é uma engrenagem pequena no porto, mas fundamental. Se a praticagem falhar, o porto para, efetivamente. O que será o momento futuro da praticagem? Ela cresce mais, a operação aumenta ou não? Como que é esse investimento ou não? Entender um pouquinho dos bastidores, assim. A praticagem vamos dizer assim, ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento do porto, né? Então, se, por exemplo, chega um navio novo, como foi o caso do 366, né? A praticagem teve que se preparar, teve que estudar, pesquisar, treinar, ir para simuladores, conversar com comandantes, conversar com outros práticos que já faziam essa manobra. Então, ela é uma engrenagem, uma das engrenagens que mexe nesse sistema todo chamado Porto de Santos, que, querendo ou não, está diretamente ligado à balança comercial do Brasil, né? Então, assim, é estratégico, é importante. Santos é tão importante como aqui para a região, mas para o Brasil também, para o nosso país. Então, a praticagem, tudo que vem relacionado ao desenvolvimento do porto, a praticagem acompanha. Gostou? Pois é, a praticagem é isso. A gente vai aqui desmistificando como sempre. Esse é o nosso Porto Baixada, a nossa função. Eu sei que você gosta e obrigado por isso. Tamo junto. Ó, agora falando em navios, você sabe que os navios ficam cada vez maiores, muita tecnologia, muita importação e exportação. Então, o que aumenta? Não só o navio, mas o calado. O calado é aquela parte do navio lá embaixo, assim, ó, que a gente nem vê.
quando ele passa, às vezes está lotado. Você olha aqui no Porto de Santos e fala, nossa, esse navio é grande, você mal sabe que lá embaixo está carregado e está muito pesado. Só que escalado, às vezes, ele pode ter o risco de tocar ao solo, tocar no fundo do nosso canal. E isso é um assunto muito delicado, envolve toda a parte ecológica. Então o nosso diretor da Autoridade Portuária de Santos, o Beto Mendes, vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos num momento muito bom. Nós estamos celebrando grandes conquistas aqui no Porto de Santos. Recentemente, nós concluímos a licitação e já foi dado a ordem de serviço para a derrocagem. O que é a derrocagem? São 18 pontos ao longo do canal aqui do estuário de Santos que tem pedras e essas pedras atrapalham a entrada dos navios maiores com maior calado. Concluímos a licitação, demos a ordem de serviço e essas pedras serão implodidas lá embaixo. Elas serão transportadas em fragmentos para outros lugares onde ambientalmente é adequado para que sejam lá acomodadas. Paralelo a isso, nos próximos dias, estamos concluindo a licitação do aprofundamento do canal. O que é o aprofundamento do canal? O canal aqui do Porto de Santos, hoje ele tem 15 metros de profundidade. Com essa licitação que está em curso e que vai concluir nos próximos dias, nós vamos contratar as obras para aprofundar de 15 para 16 metros. Isso vai nos dar condições para que navios maiores eles entrem aqui em Santos para trazer mercadorias ou para levar mercadorias para mais de 200 destinos no mundo, navios maiores e com capacidade total de carga. Só para ter um exemplo, hoje os navios 366 que chegam ou que saem aqui de Santos, eles têm capacidade para 15, 16 mil TEUs, 15, 16 mil containers de 20 pés. E, no entanto, eles só podem entrar com uma capacidade máxima de 10, 11 mil containers de 20 pés. Por quê? Porque o calado não é suficiente. Com esse aprofundamento, nós vamos conseguir aumentar ainda mais a movimentação de cargas e que nós já estamos mês a mês batendo recordes em cima de recordes. Nós aqui do Porto de Santos, em parceria com o Ministério de Portos, contratamos o BNDES e o BNDES está modelando o aprofundamento do canal de 16 para 17 metros através de uma PPP. Isso significa que assim que concluirmos a derrocagem, nós vamos iniciar o aprofundamento do canal de 15 para 16. Ato contínuo será feita uma PPP levando esse canal de 16 para 17 metros e também a manutenção do canal para os próximos 25 anos. O que eu quero dizer a vocês que é um conjunto de esforços que está sendo empreendido para que nós possamos dar condições que o Porto de Santos possa continuar absorvendo essa crescente demanda que mês a mês e ano a ano vem ocorrendo pela movimentação de cargas aqui em Santos. Chegou aquele momento esperado do nosso cafezinho, sábado de manhã. Já passou seu cafezinho? Vai fazer ainda? Compartilha com a gente, dá para nós. Gente, o Porto tem muita conexão com o café, a gente nem faz ideia e é por isso que estamos aqui para te mostrar nesse exato momento essa relação. 50 anos atrás, 70 anos atrás, a economia de Santos, do estado de São Paulo, do Brasil, girava muito em torno do café. E aqui em Santos, então, metade da população, talvez mais, tinha alguma coisa a ver com o café, porque o café que comandava a economia. Né? No começo do século XX, lá por 1920, o café chegou a ser 70%, 75% da receita cambial brasileira. Santos sempre esteve atrelado ao seu porto, desde a formação do seu povoado. Só que a cidade vai ganhar uma projeção maior nacionalmente e internacionalmente com o café, principalmente após a construção da ferrovia São Paulo-Rio em 1867,
quando se concentra toda a produção de café de São Paulo para ser escoada pelo nosso porto. Conforme essa cafeicultura avançava no interior do estado e São Paulo se consolidava como principal produtor, crescia a importância de Santos nesse mecanismo, né, de exportação de café, ao ponto que no final do século XIX ele já passava ao Porto do Rio de Janeiro e se consolidava como o principal porto do café. Mas para além do seu porto, também se estruturou aqui na cidade todo um mecanismo, uma praça cafeeira para você conseguir viabilizar essa exportação do café. Então aqui ficavam também os armazéns de café, as companhias de navegação, exportadoras, casas comissárias, bancos e toda uma estrutura comercial voltada ao produto. Uma dessas instituições também é a própria Bolsa do Café. Por que uma Bolsa do Café em Santos? Justamente, como eu comentei, ele já havia se tornado o principal polo, não só exportador, mas também comercializador do café. Então, em 1917, começa a funcionar a Bolsa Oficial de Café, num prédio próximo aqui, ainda temporário. Em 1922, inaugura esse edifício, como uma parte integrante das comemorações do primeiro centenário da independência do café. Então, esse edifício ele é de grandes dimensões, né? Ele tem 4 pavimentos, ele tem materiais importados, tem um acabamento muito fino, inclusive obras de arte, como as telas do Benedito Calixto, o vitral, que foi confeccionado pela Casa Conrado. Então, para além de abrigar a Bolsa, esse edifício ele vai receber uma função que alguns autores falam de edifício monumento ou edifício propaganda. E propagandear o quê? Propagandear o café e o estado de São Paulo. Agora, a principal função da Bolsa era intermediar as negociações de café. No começo do século XX, mesmo a Rua 15 era chamada por então da Wall Street do Brasil por causa disso. Todas as grandes empresas de café do mundo tinham um escritório na Rua 15. As agências bancárias brasileiras na Rua 15 eram o número 2, tinha uma em São Paulo, outra aqui, e aqui se movimentava mais dinheiro naquela época do que em São Paulo. Nós somos considerados os cafés mais sustentáveis do mundo e, portanto, a tendência é crescer a participação do café brasileiro no consumo mundial. O consumo continua crescendo no mundo todo. Nós brincamos que aqui no Brasil só tem uma bebida que o brasileiro bebe mais que o café, que é a água, porque 96% dos brasileiros se declaram tomadores de café. É isso aí, fim do nosso programa Porto e Baixada, diretamente da Orla de Santos, o maior jardim do mundo, no Guinness, hein? Sabia dessa? Não? Aqui é Porto e Baixada, contei, tô nem aí, conto mesmo fofoqueiro. Gente, espero no próximo final de semana, espero que você tenha gostado e muito do programa. A gente faz com muito amor e carinho todo o nosso time, parabéns à nossa produção, cinegrafista, direção. Tamo por aqui sempre, todo sabadão pra você. Tem sugestão de pauta? Tá aqui, ó. Nesse telefone você pode mandar a sua sugestão. Fale sobre esse assunto. Eu queria saber sobre aquilo. Eu conheço alguém que trabalha no Porto. Manda que a gente tá atento sempre. Ou comenta também no nosso canal do YouTube, TH+Band. Fechado? Até a semana que vem. Tchau! Verticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar.